Olá, pessoal. Esse é um vídeo de perguntas e respostas que vocês deixaram no chat, nas lives, também nos comentários e alguns que foram mandados pelos nossos membros no canal de membros, né? Sempre a gente agradece muito quando vocês mandam as perguntas, porque além de enriquecer a discussão, ajuda a direcionar também, assim, a gente entender quais os interesses de vocês, o que que vocês sentem como relevante, né? Aonde que estão as contribuições que o canal pode levar para a vida de cada um. E hoje nós temos a participação também do Fábio no Perguntas e Respostas, depois de um tempinho, ajudando a esclarecer, e o nosso querido Jorge. Então, Boa noite, tem pessoal. algumas... Boa noite. A gente está gravando à noite. Bom dia ou boa tarde. Enfim. Muito bem. Então, eu selecionei algumas perguntas, né, que eu fui coletando no chat, e algumas eu vou citar qual chat que é para contextualizar a pergunta, né? A primeira pergunta foi uma pergunta do Vitor Lemos. Ele até no início direcionou para o mentor, mas eu acho que a gente deve tentar primeiro responder aqui, e se depois ficar alguma dúvida, aí a gente passa na gravação que tiver o mentor no dia, né? Então ele fala o seguinte: temos casos de dupla personalidade entre encarnados, excluindo qualquer obsessão, em variados graus. Quando desdobramos, poderíamos assumir outra personalidade de forma radical que vivenciamos em outra encarnação ou mesmo na erraticidade? Eu entendi a pergunta dele assim, né? Se talvez na hora que a gente desdobra, se a gente pode assumir uma personalidade de um eu anterior, né? De uma outra encarnação ou de um outro momento da nossa existência. Sim, eu estava lembrando de um livro recente que chegou aos meus conhecimentos recente, e também uma informação. Eu não lembro quem contava isso, se não foi um dos casos do Chico, que era de uma pessoa, de uma senhora que era muito pessimista e que tinha sofrido muito na sua existência aqui, e ela era uma pessoa muito pessimista, muito negativa, muito desligada dos processos da espiritualização e de todos. E só que quando ela desdobrava e ela ia para o mundo espiritual, ela se tornava uma trabalhadora exemplar, trazendo inúmeros conhecimentos, sendo uma amparadora de mão cheia, como nós dizemos aqui, ou seja, ela fazia um trabalho muito, muito devotado ao trabalho da luz. Mas quando ela retornava ao processo terreno da matéria, então ela começava a voltar ao processo de queixas e de lamentações. Então, este é um exemplo claro de que a sua pergunta, sim, ocorre. Veja, um dos processos mais naturais que tem é nós aqui tentarmos sermos pessoas polidas, educadas, pessoas, eu acho tão engraçado esse termo, pessoas de bem, né? Ninguém adota, eu sou uma pessoa de mal, né? Mas todo mundo, sou uma pessoa de bem. Então a gente tem essas preocupações éticas, por mais que sejam muitas vezes máscaras que a gente use para se comportar em determinado lugar. Mas veja que, se for uma máscara, essa máscara ela também vai estar em diferentes setores aqui mesmo do nosso planeta, aqui mesmo na nossa existência. No trabalho eu sou de um jeito, na família eu sou de outro, com os amigos eu sou de outro. Então, ali nós temos três processos de personalidade, né? Tá, entre aspas, personalidade, né? E ainda nós temos a realidade de quem nós somos, que é quando nós chegamos no mundo espiritual. E por vezes é muito
abaixo do que nós imaginamos. Em outros casos, muito acima. Por isso que é muito importante a gente estar reavaliando o tempo todo os nossos pensamentos, o que que a gente vem pensando, o que que a gente vem fazendo, como a gente vem vivendo cada situação, pois isso diz muito de quem nós somos. E controlar também esse processo que rege as personas que criamos aqui no dia a dia, também mostra qual deles se encaixa mais com a minha forma, com a minha maneira de pensar. Então, sim, é possível. O Kardec vai tratar dessa temática também um pouco, não aprofundado, mas ele vai tratar disso no Livro dos Espíritos, ali no capítulo que fala da emancipação da alma, né? E a gente acessa essas realidades que a gente vivenciou, acessa essas faixas vibratórias que vão ser condizentes com aquilo que a gente está vivenciando no agora, aqui enquanto na vigília, né? Ou vivendo aqui na matéria, né? Então, vai depender muito do objetivo, né? Veja que, por exemplo, a gente pode sintonizar numa vida passada em que tivemos algum trauma, algum medo, alguma questão que ela necessita ser trabalhada agora para que eu possa me libertar de algumas amarras que estão talvez impedindo a minha evolução, né? Então, por exemplo, vou citar aqui o caso de uma prima minha. Ela tem um medo terrível de dirigir, né? Ela tem um medo terrível de dirigir. E aí ela veio fazendo esse trabalho com um terapeuta, né? E agora, pouco tempo atrás, é que ele sugeriu para ela para fazer uma regressão, né? Um trabalho de regressão para daí ir na causa do trauma dela, né? Que está impedindo ela de dirigir. Ela simplesmente não consegue porque tem esse medo latente, né? Então, vejo que é delicado. Então, eu acho que a gente tem que ter sempre esse cuidado, né? De quando for fazer esse tipo de trabalho, né? Ou tentar acessar alguma informação para que ela não seja pelo âmbito da curiosidade, né? Era isso que eu queria dizer. Que ela tenha esse fundo elevado para que eu consiga me equilibrar ao invés de me desequilibrar mais ainda, né? Então, com certeza é possível acessar essas outras realidades aí, né? Vivências, enfim. E um abraço para o Victor, né? Nosso companheiro de estudos. Eu acho que quando a pessoa está desencarnada, é muito farto, né, na literatura, exemplos de que isso acontece, de que ela pega a personalidade de uma vida anterior, né? A própria Joana de Ângeles, ela se apresentou para Divaldo com várias faces diferentes, né? De Joana Angélica, de poetisa mexicana, de Clara de Assis, né? Várias personalidades que ela animou e que ela se apresentou para o Divaldo com essas personalidades. Mas um espírito muito adiantado igual a Joana, é claro que ela tem domínio sobre essa aparência, né? Sobre como ela quer se apresentar. E, por exemplo, se tivesse uma das vidas dela, né, que foi como Joana Angélica, ela foi assassinada a baionetas num convento em Salvador, né? Imagina se ela fosse um espírito que não tem esse domínio, voltasse lá e ficasse presa, né, naquela situação dolorosa, que é o que acontece, por exemplo, em livros do André Luiz, né? O livro Sexo e Destino, que a gente estudou há pouco tempo, né, juntos no canal, uma das personagens, na hora que ela volta para visitar a família, ela relembra uma parte de um passado e ela não consegue se despregar ali do ex-marido, né? E entra num transe psicótico que ela fica totalmente transtornada, porque ela não consegue voltar daquele passado doloroso, né? Então, se a gente imagina que quando a gente está encarnado, porque a pergunta do Vitor é no desdobramento, né? Se a gente está encarnado e a gente desdobrou, já é uma situação muito delicada para nós, porque a gente tem que lidar com dois planos. E ainda eu vou ter que lidar com um terceiro plano, que é o nosso passado. A gente tem que ser um espírito muito evoluído para dar conta do que a gente vai ver, né? E tanto a gente ainda não é que a gente não lembra nem da nossa vida anterior, né? Nem do astral que a gente estava antes da gente vir para cá. Então, eu acho que é isso que Jordelê falou, é possível, né? E isso que Fábio falou, muito cuidado nessa hora. Porque é possível não quer dizer que é adequado, nem que vai ser bom, nem que isso vai ser evolutivo para você, né? Acho que é um pouco por aí. Querem acrescentar mais coisas? Ou posso passar para a próxima? Então, a próxima pergunta é da Rose. Ela tem um texto aqui um pouquinho antes, que é um desabafo,
Depois ela faz a pergunta. E o contexto é sobre o estudo que a gente está fazendo sobre o livro dos médiuns, do espírito falar ou não falar a identidade dele. Então a pergunta foi tirada dos comentários do vídeo de identidade dos espíritos. Então ela fala assim: mas se o ser que fala pode não ser o que diz ser, o fato dele ocultar sua verdadeira identidade já não é um modo de induzir as pessoas ao erro? Temos o triste exemplo de João de Deus, que a princípio se mostrou realmente um médium devotado ao bem, porém, suas intenções e ações eram nefastas, o que invalida o conteúdo das mensagens passadas a princípio. Recai então sobre os médios a responsabilidade de separar o joio do trigo, já que quem busca ajuda normalmente encontra-se fragilizado. Quer dizer, então seria responsabilidade do médium falar a identidade do espírito que está se comunicando, né? Na opinião dela. Eu concordo com a tua opinião em algumas partes, assim. Tanto é que eu tomei a opção, só passar o amigo aqui de moto passagem, e eu tomei a opção de alguns nomes não falar, né? Então, acho mais prudente. Porém, eu gostaria de levantar um ponto que ele cabe discussões, né? Por exemplo, as mensagens trazidas pelo médium João de Deus não estão invalidadas. Não estão. Me desculpem a sinceridade. Para mim, não está invalidado. Porque toda a mensagem que eleva, ela tem seu valor. Não importa da onde vem. Não importa mesmo. As fontes mais puras e cristalinas, elas nascem em lugares muito ermos, muito aonde que a gente não pode, de uma certa forma, ficar duvidando, porque vem debaixo da terra. E a gente não sabe o que tem ali embaixo da terra. Então, ela não vem e não nasce numa fonte de cristal, por mais que o líquido que saia dela é cristalino. Então, o trabalho, o médium, é um ser humano. É uma pessoa que tem falhas e que está reencarnado com a tarefa mediúnica exatamente para ter a oportunidade de trabalhar suas questões morais. A mediunidade é uma bênção dada a ele, uma ferramenta dada a ele para que ele pudesse melhorar. Como nós não temos acesso às anteriores desse irmão, nós não sabemos dizer se ele melhorou ou se ele estagnou. Mas as mensagens transmitidas, as curas realizadas, os trabalhos bem construídos, foram sim seres luminosos que fizeram. E isso as pessoas precisam aprender a separar. Porque nós, como seres humanos, nós somos falhos, nós temos os nossos defeitos, nós temos as nossas falhas. E isso não invalida um trabalho realizado. Claro que vai gerar muito mais dificuldade para o trabalhador. Gera muita mais dificuldade, mas não impossibilita. Porque se o espírito protetor Inácio de Loyola falasse: esse cara está fazendo tudo errado, vamos se afastar dele. Já começa que não poderia ser Inácio de Loyola um ser tão esclarecido que vem para zelar e amparar a todos. E veja que os seres de luz, eles vêm para estar com todos. O mesmo seria Jesus, há 2000 anos atrás. Eu só vou ficar com os bons, os maus que se ferrem, né? Ou seja, não ia ficar com ninguém. Jesus não ia ficar com ninguém. Então, a moral do médium não está aqui sendo discutida, né? Aqui a gente faz, aqui a gente paga. Mas o trabalho mediúnico, aquilo que a espiritualidade cria como meta, como estratégia
para auxiliar aquele espírito na sua evolução, isso não se perde, isso não é ilegível. As mensagens de cunho esclarecedor são legíveis, independente de quem seja o veículo. Poderá, sim, em algum momento, um dos maiores assassinos parar na sua frente, mediunizar e trazer uma mensagem de um benfeitor espiritual. Poderá, porque ele é apenas um veículo. As escolhas de vida dele não dizem nada sobre o veículo que ele é, apenas sobre a sua condição moral. Isso a gente precisa aprender a separar. Então, muitos espíritos, chamados pseudo-sábios, eles adoram falar. E eles falam. Tudo que tu perguntar, eles falam. E aí pergunta, como que vai ser o meu signo para o ano que vem? Eles falam. Como que vai ser o próximo ano? Como que ele vai ser? Vai ser muito tumultuado? Eles falam. Eles não têm freios, eles não têm papas nas línguas. Eles falam de tudo, de qualquer coisa. Boa, ruim, mais ou menos, elevada, sempre vai ser meia boca, assim, porque eles não têm muita moral para entrar muito nas coisas. E esses, sim, se dizem ser seres especiais. Por isso que eu já crio um asterisco para Jesus, para Maria, para Pedro, para João, para Felipe, para Marcos, eu estou falando dos apóstolos, tá? Ou seja, todos esses grandes nomes, eu crio uma interrogação. Será? Eu acho que vai muito do que a gente sente quando lê ou quando escuta a mensagem, né? E não digo assim das pessoas que já percebem as energias mediunicamente, né? Porque eu vou citar o exemplo do portal, quando a gente tem um trabalho acontecendo aqui, né? Seja qual for a finalidade, a gente sempre se vê muito envolvido por uma energia acolhedora, amorosa, né? Mas porque talvez alguns de nós já percebem essas energias, mas e a pessoa que não percebe? Aí vai por aquele caminho que o Jodeli estava falando. Bom, essa mensagem aqui, pô, me chamou a atenção, ela parece fazer sentido para mim, né? Tem um cunho elevado. Então, a gente saber discernir, né? Eu acho que a grande chave da questão é aquilo que o Kardec recomendou, uma fé raciocinada, né? Bom, se vai vir uma mensagem de Maria, aí vem essa interrogação que o Jodeli está falando, será mesmo que é dela? E aí eu começo a ler e acabo percebendo assim, bom, se é uma mensagem elevada, se me falou, me tocou o coração, bom, que seja de Maria, que seja de algum outro ser, né? Se é elevado, tá tudo bem, sabe? Acho que a mensagem não perde o seu valor porque vai ser X ou Y, né? Acho que o importante mesmo é o quanto ela mexe com a gente profundamente, nas emoções mesmo, e o quanto ela vai trazer de benefício para eu refletir e dar o meu salto evolutivo, né? E não ficar circunscrito a nomes e a ideias, né, formatadas. Eu tenho que ir expandindo à medida que eu vou evoluindo. Isso está acontecendo o tempo inteiro. A gente pode não perceber, mas a gente está sempre evoluindo, sempre evoluindo. Então é isso, acho que a gente tem que perceber mesmo, né? Tentar aí desenvolvendo essa capacidade de perceber para que as coisas, a gente amplie essa nossa capacidade de entender, né, o que está chegando para a gente, né? A partir daí a gente começa a ampliar mais e mais a nossa capacidade. Acho que é por aí. Sobre o discernimento que cada um tem que ter, acho que vocês explanaram de maneira muito clara, né? E muito direta e muito tranquila. E é isso. O discernimento, né? Não é só o médium que tem que ter, todos nós vamos ter que ter. Do mesmo jeito que a gente tem que ter enquanto caminha na rua, né? Não é porque alguém falou assim, dá para você atravessar, que você vai sair atravessando, você vai olhar primeiro, né? Então você tem que ter o seu discernimento, não é só achar que o médium é obrigado a assumir toda a responsabilidade sobre isso, especialmente se você for pegar uma mensagem dessa e aplicar na tua vida, né? É você que está escolhendo fazer isso, você que viu um sentido naquela mensagem, não é o médium que está falando que aquilo é para você, né? E sobre o João de Deus, né?
Eu acho, assim, que a gente pode comparar com a situação de André Luiz, porque eu comparo a mediunidade como uma oportunidade, né. Então, do mesmo jeito que o João de Deus teve a oportunidade de ser médium, o André Luiz teve a oportunidade de ser médico, né. E a gente fica à vontade de falar para ele, porque ele contou a história dele. Então ele fala que ele caiu, né, de uma maneira espetacular, assim, que ele errou um monte de coisa, mas ele fala assim, que nesse meio de erros, às vezes, ele atendeu algumas pessoas gratuito, né, ele ajudou pessoas, ele teve também aqueles atos meritórios dele, e o mentor dele fala, né, quando ele chega lá, que é o Clarencio, vira, ele falou assim: "Olha, mesmo quando você fez isso meio na brincadeira, ou nem sempre achava que era sua obrigação, esses atos agora aparecem a seu favor, porque você ajudou as pessoas, né". Então, o bem sempre arruma uma maneira de encontrar o que que tem de proveitoso nas situações, né. Então essa situação do João de Deus, claro, ele teve coisas que ele vai ter que refazer, mas a gente esquece também isso que Jordelei falou, ele teve sim, né, mérito no início, ele ajudou muitas pessoas, né, e isso não tem como tirar dele, sabe. Então sempre que a gente pega um exemplo para, de uma certa maneira, crucificar, né, acho que a gente tem que pensar bastante, assim, antes, porque às vezes a gente não está vendo a história inteira, né. Mas é isso. Esse vídeo, 2 perguntas, a gente já conseguiu fazer uma ótima discussão, né. Acho que a gente deve deixar as outras perguntas para os próximos vídeos. Então tá, até mais, pessoal. Querem se despedir, gente? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.